Boa tarde, bom dia. Eu estava ao vivo, eu estava chamando o Rodrigo Tavares, ele tinha entrado e meu celular simplesmente bugou. E tava a galera saiu, galera, voltem, pelo amor de Deus. Claro, aquilo que aconteceu ali antes de bugar não vai ficar gravado, é óbvio, mas agora vamos gravar a partir dessa, certo? Então, volta, Osmar. Tu viu, Osmar? Caiu, cara, aconteceu alguma coisa. E é mistério. Tu caiu aí, né? Rodrigo me mandou assim. Eu caí, mas já voltei. Porque o homem cai, mas Deus levanta. Deixa eu aproveitar, já que eu tô de novo aqui, eu vou fazer novamente a propaganda. O Joãozinho tá entrando. Ouviu, vai ouvir de novo. Olha só. Deixa eu ver se ele entrou, ainda não. Olha só, quinta-feira, 6 de maio, Escola de Introdução a Missões da Missão Eis-me Aqui. Entra lá, dá tempo ainda de se inscrever, né? Vem saber mais sobre o chamado, vem saber mais sobre a identidade, missões urbanas, missões transculturais. Tu viu, pastor Ignês? Caiu? Ô, Rodrigo, agora sim, vou te chamar de novo. Caí, cara, foi assim, ó, terrível, mas ele me levantou. Agora eu chamo o Rodrigo propaganda. Vamos lá. Vamos lá que agora vai dar certo. Meu Deus do céu, Tavares. O Tavares é muito peso. Olha aí, tomando café. Te pegamos, te pegamos. Fala comigo, meu amigo. Ah, que maravilha. Deus abençoe todo mundo. Estão ouvindo bem aí? Tá saindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. A minha filha, né, usou outro microfone, mas vamos no Não, bom. tá bem, tá tudo certo. Tá tudo certo aí. Tamo aí, que Ô, cara, alegria participar. então, valeu, obrigado aí por ter, né, cedido não só o teu tempo, a tua imagem, né, cara, tuas experiências aí pra gente poder bater um papo. É um grande prazer te receber aqui pro nosso bate-papo. Chimarrão é uma coisa muito boa, a gente gosta, né? Gosta. E não só gosta, como sabe fazer como ninguém. Bom, Rodrigo, meu brother, Rodrigo Tavares. Cara, vamos começar pelo começo, né? Já que ali deu um bug aí, sei lá, cara. Acho que isso aí é alguma Peso de interferência das glória. trevas. O Osmar falou que o fato de tu entrou aí, cara, bugou aí pelo peso de glória, mas bom, vamos lá. Ô, Rodrigo, vamos começar pelo começo, cara. Como é que tu conheceu Jesus? Como é que tu começou a caminhar com Jesus? Conta aí pra galera um pouco da história. Cara, eu conheci Jesus depois de uma idade avançada já, mais ou menos com uns 1.300 dias de vida, né? Com uns 4 anos de idade, meus pais tiveram a felicidade de conhecer Jesus. E eu, a maior felicidade de dizer que eu fui criado num berço cristão, né? Tinha 4 anos já, mas, cara, a gente em 4 anos não se acha ainda no mundo, né? E eu fui criado na igreja, cara. Eu não tenho, vou descrever com palavras, né? Para mim é um dos maiores privilégios que eu tenho na vida. É ter sido criado na igreja, não ter nunca me afastado dela, não ter nunca conhecido o mundo assim a fundo, né? E isso é muito bom, muito bom. Que massa, cara, que massa. Pô, que legal também, tu fez o cálculo rápido ali, né, cara, de quantos dias dá aí, 4 anos. Bah, eu ia precisar de uma Cara, calculadora para isso, velho. Ah, o é. que é isso? A minha mãe é professora, né, cara? 360 vezes 4 é uma coisa rápida, assim, né? A minha mãe, que está assistindo, também é professora, só que ela é professora de português. Daí É. não ajuda muito nisso. Cara, e Não, a assim, minha ó. era de português também, mas vai lá, o meu pai é muito bom em matemática. Tá, e me diz uma coisa, cara. Tá. Então, tu foi criado na igreja, criado em berço cristão, e isso é um privilégio, não é um privilégio. Eu vejo assim pelos meus filhos. Poxa, eu olho para eles, cara, e penso, eles vão se livrar de um monte de coisa que eu não me livrei. Eu me converti, eu já tinha 26 anos, então já tinha. Eu não vou calcular isso em dias, nem tu, não precisa calcular agora, né? Acho que vai dar um pouco mais que o teu cálculo ali. Mas quando eu olho para eles, eu vejo, cara, olha só, o que Deus está livrando esses caras que eles nunca vão saber, e isso é um privilégio mesmo. Mas assim, o cara ser criado aí no berço cristão, tá? Vai andando, vai ouvindo, vai recebendo. Mas quando é que tu é o pastor, né? Para quem não te conhece aí, deve ser muito difícil, tu é um cara muito conhecido, tu é pastor. Quando é que tu sentiu assim que tu
tinha um chamado pastoral. Como é que foi isso? Deus falou contigo? O que que aconteceu, cara? Cara, com 8 anos de idade, o meu pai liderava jovens na então Congregação Monte Cristo da Assembleia de Deus de Porto Alegre, da Zona Sul. E Deus usou um profeta para falar comigo sobre uma chamada pastoral. E desde lá, sim, eu acreditei piamente naquilo, sempre e sempre sonhei com aquilo, sabe? Sempre sonhei. O meu pai, com pouco tempo de convertido, ele assumiu esse grupo de jovens e logo em seguida ele assumiu a igreja para um período de 30 dias só para uma pausa entre o pastor que saiu e o outro que viria assumir. E esses 30 dias duraram 8 anos, o pai pastoreando aquela igreja. E eu vi Deus fazer algo extraordinário na vida do meu pai, na vida pastoral dele. E eu admirava demais aquilo. Tanto que, dentro desses sonhos, do que Deus falou comigo lá, criança, que me chamaria para fazer, e dentro do que eu vi nele como a maior referência masculina para mim, e era e é, eu, eu sonhei muito com isso. Batalhei muito para ter alguns atributos para isso. E o primeiro dom que eu pedi para Deus, vendo o meu pai atuar como pastor, não foi nada de muito, muito xalabaia, né? Mas foi discernimento. Discernimento foi a primeira coisa que eu pedi para Deus, vendo meu pai atuar como pastor. Então, sonhei com isso desde pequeno e logo em seguida, assim, né, com 16 anos, a gente já se destacou assim desde pequeno na questão de liderança, tudo e tal, até porque era filho do pastor, cara. Então, a igreja bota uma carga em cima da gente diferenciada como filho do pastor, e eu acho isso bom, viu? Muita gente acha isso ruim, eu acho isso bom. Eu acho que realmente tem diferença. Quando foi a hora de criar meus filhos com isso, eu disse para eles: vocês serão cobrados diferente, assimilem isso, porque isso vai acontecer, mas isso é semente. Um dia isso frutifica. E a gente, eu e a minha irmã, principalmente a do meio, a outra era mais nova, a gente tinha a gente aceitava aquela carga ali, às vezes era chato, né? Mas aceitava aquela carga e vivia aquilo. Então, eu quis muito isso, desenvolvi cedo isso. Com 16 anos, comecei a já atuar na liderança de jovens, já como terceiro líder, organizando já retiros. Dali para frente só foi. Aí com 18 anos comecei já a ser ordenado obreiros naquela escala de ordenações da Assembleia de Deus. E foi embora. Massa, massa. Ô, cara, é a primeira pessoa que eu escuto falar que essa carga é boa, assim, que é algo bom. Claro, porque tu consegue ver o quanto isso foi fortalecendo tua vida e o quanto tu teve também que, né, teve que te cuidar, né, no bom sentido. Que, como assim se Sim. cuidar, cara? Não, cara, tu tá ali, existe uma carga, sim, mas nós somos chamados para ser homens de Deus, então, né, o que que há de diferente nisso? Vai seguindo num caminho de retidão, muito interessante mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, só que assim, ó, eu te perguntei agora o seguinte, tá, quando é que tu entendeu que tinha esse chamado pastoral? Só que aqui é uma missão e o nosso programa de agora, depois tem o programa das mulheres, mas nosso programa de agora é o bate-papo com o missionário. Mas tu é pastor, então será que eu te tiro aí, chamo outro aí? Como é que funciona? Cara, o pastor, ele é um missionário? Cara, é conceito, né, cara? É conceito. Para mim, tudo o que Deus te incumbe de fazer, tudo que Deus te chama a fazer é uma missão, cara. Missão não é um negócio específico assim, e quem vai lá por confins da terra e tal. Cara, tem uma missão para ti, cara. Vai ali e consegue 2 cestas básicas para a família que está precisando. É uma missão, cara. Foi lá, fez, trouxe a cesta básica, tu cumpriu. Então eu entendi que a minha missão seria liderar, né? E para isso me dediquei, estudei, orei, sempre desejei, cara, sempre, na verdade, eu sempre fui apaixonado pela possibilidade de Deus ter feito algum projeto comigo, sendo eu um caco, né? Um troço na terra.
Perfeito, cara. Resposta perfeita. Obviamente, eu só te perguntei isso porque eu sabia que tu ia responder isso, né? Porque É, justamente, porque o cara fica. Não, o cara fica aquela coisa, não, pô, eu sou pastor, eu não sou missionário. Como assim, cara? Todo mundo que está debaixo de uma missão é um missionário, foi chamado para ser missionário, né? Seja o cara que foi chamado para levar a cesta básica, o cara que foi chamado para ser o pastor, para cuidar, né, de um rebanho do Senhor, seja o cara que vai para outra nação, tudo isso é missionário. É isso, a gente tem que quebrar um pouco assim, cara, esse senso comum que, o cara é um missionário, ou, eu sou pastor. Não, não, eu não sou missionário, eu sou o pastor. Cara, né, é. se a tua missão é ser pastor, que bom, glória a Deus. Mas se não for isso, cara, não for pastorear o rebanho, né, glória a Deus também. É isso que a gente tem que entender como igreja, né, cara? Não, a hierarquia da igreja é a seguinte, é Jesus, a igreja, né? E a gente tem essa mania aí, não, né, os títulos infelizmente, vão nos levando. Show de bola. Só que assim, tratando de. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa em viagem missionária, o cara que vai para outros lugares tal. A gente pensa nisso, não que as outras coisas sejam missão. E quando a gente fala, às vezes, de pastor, a gente pensa assim, o pastor é o cara lá que fica lá dentro da igreja e tal. Mas tu é um cara que tem muita experiência transcultural. Eu queria que tu trouxesse assim, Rodrigo, assim, que tu pudesse aproveitar assim, um tempo para te poder falar um pouco assim, qual é a tua experiência transcultural, os países que tu foi, o que que tu fez, que forma tu trabalhava assim mesmo como pastor, porque de repente os caras estão, o cara é pastor, pô, mas era o pastor de uma juventude gigantesca. Conta um pouco a tua história, assim, mas traz essa questão do transcultural, tuas viagens, o que tu viveu assim com Deus por aí, rompendo fronteiras. Cara, meu pai sempre foi um cara que rompia algumas barreiras, né? Então isso naturalmente foi inserido em nós. Então, quando chegou a hora de eu começar a liderar, eu sempre, cara, sempre, tudo na minha vida, eu sempre fico pensando assim, pô, tô fazendo uma live com o Rodrigo aqui, tal, já tem 17 pessoas e eu sei que se a gente chegar a 40, a gente bate o recorde. Meu Deus, precisa mais 23. Eu sempre penso, cara, assim, ó, no que não foi feito, no que ainda não fizeram. Não que eu tenha que ser um salvador da pátria, um novo Jesus, isso aí não existe. Mas sempre no que não foi feito. E a gente trabalhou com jovens assim muito cedo. Aí eu tive uma experiência de bem novo de ir para Santa Catarina com a minha esposa. Nós não tínhamos, já tínhamos a Emanuele com um aninho. Lá eu posso dizer que já foi uma experiência transcultural, porque eu tive muitas experiências lá de algumas questões ministeriais, né, da igreja catarinense com a igreja gaúcha e tal. Graças a Deus eu fui pastoreado por um pastor lá, o pastor Josué Cipriano, hoje o presidente da Assembleia de Deus de Florianópolis, um homem sensacional. A esposa dele, uma mulher assim de Deus até hoje, os dois são um casal diferenciado. Isso me ajudaram muito. E isso contribuía sempre nesse, né, sair da casinha, da zona de conforto nesse sentido. Retornando de lá, eu assumi um grupo de jovens num desafio grande dentro do Ministério Restauração. É uma igreja aqui com a sede aqui em Porto Alegre, já tem aí umas 500 igrejas, talvez mais, talvez um pouco menos, né, um relativamente grande trabalho. E nós assumimos em 2007 os jovens da sede mundial, que é ali na Farrapos, e em 2008 a superintendência geral, ou seja, superintendência internacional. E a gente começou a conectar isso aí, entendeu? Começou a conectar o estado aqui, cidades próximas, começou a conectar Santa Catarina, que o grupo de jovens era bem pequeno iniciando. E com esse trabalho a gente sempre começou a ver necessidades. Existe uma máxima que é muito usada no mercado, né? Mas é uma máxima que diz que a necessidade é a mãe das invenções. Eu uso ela para tudo, inclusive para a igreja, para o meu ministério. E vendo a necessidade do pessoal lá fora, porque nós éramos a sede internacional, então tudo concentrava aqui. O maior templo, os maiores recursos, o presidente ministrava para nós ali sempre. Então, todo o sonho de quem está longe de ter o presidente ministrando, o sonho de quem está longe de ver o superintendente dos jovens pessoalmente, eu comecei a entrar dentro do coração e da necessidade deles e a gente foi para fora.
Então, mesmo com esses títulos de liderança, né, e pastorais, a gente entendeu que essa liderança não deveria ser aquela dentro de uma igreja, só aconselhando no gabinete, né? Eu entendi que a minha chamada, até porque quando Deus falava comigo sobre a minha chamada desde a infância e adolescência, Deus usava uma expressão que me chamava a atenção. Deus dizia, olha, o meu projeto contigo é ir e vir. Ir e vir. Eu falei, cara, que loucura é essa de pastorear indo e vindo? O que é isso? E quando começou a acontecer esse processo, eu entendi perfeitamente. E para avançar aí, né, nós não vamos ter muito tempo, mas eu comecei a conectar o interior do estado, outros estados, e a igreja estava com obra missionária na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, todo trabalhos iniciantes, e a gente entrou nesse viés aí junto com eles. E aí a gente começou. É uma trancada. Eu não sei aonde que é. Eu não sei se é nos dois. Trancamos. É a chuva? Provavelmente. Alô, alô. Então, alguma coisa pra mim com a gente trancando? Vamos ver. Alguém está nos ouvindo? Alguém está me ouvindo? Só para ver aqui. E o Rodrigo caiu. Deus, tá com transição. O Rodrigo caiu. Eita, eita, cadê o homem? Vamos chamar o homem de novo. É a chuva, galera. É a chuva. Internet mais chuva é igual a queda. Ai, voltou. Agora foi tu caiu, cara. 1-1. 1-1 nas quedas. Volta, Rodrigo, volta. 1-1 nas quedas, meu. Muita glória. Oh, glória, sim. Tá, tu tava falando, ó, que vocês tinham, onde parou aqui pra mim, não sei pra galera. Mas ali, o Uruguai, Paraguai, Argentina, tal, e daí tu começou a conectar, daí caiu. Volta, Rodrigo, qual? Eu? Bom, gurizada, então a gente entrou, né, nessa vibe aí e começamos a trabalhar com argentinos, mesmo em Corrientes, aqui, fronteira e tal, né, o norte aqui da Argentina, e mais para o sul, Grande Buenos Aires, e mais lá para o sul, Patagônia, outras regiões lá, com bolivianos. No Uruguai, com um grupo de jovens menor, né, e no Paraguai também. Mas então a gente começou assim, pô, tinha trabalho em Santa Catarina, tinha trabalho no Paraná, tinha trabalho lá no Mato Grosso do Sul, né, um trabalho em São Paulo bem pequeno, mas a gente teve lá algumas vezes. Então, a cabeça de um paulista, do Mato Grossense, do Sul Mato Grossense, do Catarinense, tudo é diferente. Diferente. O meio, ele tem a sua força e é uma força considerável, né? E aí, jovens bolivianos, imagina. Então, a gente sempre teve, eu sempre tive o privilégio, né? Claro que a gente vai também atraindo muito pessoas conforme nossa própria maneira de ser, né, cara? Então, eu tive o privilégio de construir uma equipe de trabalho, porque a gente chegou aí, alguns jovens aí faziam um censo aí, né? Da nossa equipe ali, por cadastro da igreja, coisa assim, tudo aí, há aproximadamente 4.000 jovens. A gente reunia anualmente aqui. Aí, ó, o Rashid é. Amém. E a gente reunia aqui em Porto Alegre, no evento anual dos jovens, 2.000 jovens. E muitos outros, centenas aí que não podiam vir. Então, só lá na Argentina a gente chegou a reunir 700 jovens bolivianos em trabalhos. Uau. E isso fez a gente ter experiências maravilhosíssimas, cara, assim, com alimentação, com cultura. E eu sempre fui muito despojado, sou grato a Deus que me deu um estômago missionário, que eu comia de tudo, assim, ó, não passava mal. Comia, muitos missionários passando mal, pastores do Brasil indo daqui para lá quase morriam. E eu ia pro meio dos bolivianos assim, e nós tomava tudo, comia tudo, era uma maravilha. Eu amo o pessoal. Agora, hoje, antes da live, agora um boliviano mandou mensagem. Ô, irmão Rodrigo, o que vai ser essa live aí? Traduz para o espanhol. Então, irmão Rodrigo Domingues, a gente vai ter que fazer uma live para eles lá em espanhol, tá? Vamos promover uma edição especial aí de uma live 2000 aqui, lá em espanhol. Né? Mas eu creio que nós vamos lá em julho, ô glória. Então, é isso. Esse contexto aí
fez a gente viver muito, muito mesmo a transculturação da missão. Massa, cara. Só para o pessoal aí que, né, o Rodrigo é um cara que, tanta experiência assim, fala espanhol fluente. Inclusive, nós estamos, o Ex-Me Aqui está começando em agosto uma escola de introdução a missões 100% em espanhol, né? Então vai ter professores aí do Chile, professor da Argentina, do Uruguai, Rodrigo, vai estar toda essa galera aí fluente. Então esses bolivianos, argentinos, uruguaios, paraguaios e tudo que é lugar do mundo que fala língua espanhola vão poder fazer a escola. Jader Queiroz, professor de espanhol, tá vendo? Muito bueno. Ô, cara, que massa. Mas, inclusive, também lá na Europa, né, o Rodrigo? Vocês tiveram uma experiência, inclusive, abriram uma congregação lá, né? Não foi algo assim? Sim, tivemos o privilégio de ir com 17 jovens à Europa, e especificamente Portugal, Lisboa, e nesta feita era o trabalho de jovens lá, o primeiro congresso regional de jovens lá, e nós fomos lá para fazer esse trabalho. E também para, junto com a igreja local lá que já tinha essa programação, inaugurar uma congregação em Almada, ali pertinho de Lisboa. Aí a gente foi com os jovens para lá, limpamos lá, botamos placa. Eu até nem lembro, eu tinha foto ali lá pendurado em escada lá, ajeitando placa lá e tudo. É uma experiência fenomenal, fenomenal. Rompemos algumas barreiras lá. Depois de um tempo eu acabei me desligando daquele projeto, mas certamente romperíamos mais algumas fronteiras aí, né? Mas seguimos nas direções que Deus está dando aí para projetos que eu creio piamente, que serão de rompimento de fronteiras. Amém, amém. É uma palavra que está sobre a tua vida, né? Que Deus te deu desde que tu era pequeno. Uma coisa importante é que Deus me deu uma revelação de trabalho com jovens. E eu pegava a essência dela e levava para esses lugares sempre respeitando o meio e a questão cultural, né? Vivendo a transculturação de fato. Porque os caras fazem escola, aprendem sobre transculturação, aí chegam lá tentando levar o projeto gaúcho para o meio dos bolivianos. Cara, é um dos grandes erros que um missionário ou uma instituição pode cometer. Então a gente pegava a essência. Qual é a essência que Deus deu, né, para esse trabalho nosso? E outra, Deus... a Bíblia deixa claro, Deus trabalha de uma maneira multiforme. Vou botar Deus lá e o Espírito Santo que está aqui com a gente atuando dentro de uma caixinha de fósforo e diz, beleza, Senhor, eu sei que tu pode tudo, mas dá para o Senhor trabalhar só até aqui essa vez? É brabo, né? Então, a gente entendia a essência e ia lá e aplicava dentro de um contexto, né, do meio, da cultura e dentro de um contexto de momento também. Maravilha, isso aí. Show de bola. Bom, muito legal, cara, muito legal. Bom, é assim, claro que tem muitas pessoas que estão aqui, conhecem a tua história, né? O pessoal que já te acompanha tá aí, mas tem outras pessoas que estão te conhecendo agora. E esse teu trabalho aí com os jovens, trabalho, né, na igreja foi maravilhoso. Mas tu tem uma história de vida, cara, assim, de superação. Eu queria entrar um pouco nesse assunto, para o pessoal poder te conhecer mais, até conhecer a tua realidade hoje, né? Outro dia a Tati fez uma live aí com a Manuele, que bombou, foi muito massa, e quem quiser saber, entra lá depois no Instagram do Ex-Me Aqui, vê lá a conversa da Tati com a Manuele, mas eu queria que tu contasse um pouco pra galera, assim, a tua história, cara, história de superação, né? A gente ouviu aquele dia lá, tava lendo ali. A gente viu aquele dia lá, a Emanuele contando a história da família de vocês, mas muito do ponto de vista dela, como filha. Mas eu queria que contasse um pouco assim, o que aconteceu com a tua esposa, o Rodrigo. E eu queria agora ouvir um pouco, cara, da visão aí, né, daquilo que aconteceu segundo o entendimento do pai, do marido, né, do esposo. Cara, conta a tua história um pouco aí para essa galera aí, para eles saberem o que aconteceu aí com vocês e como vocês estão dia a dia superando todas as barreiras. Nós estávamos nesse trabalho assim, a milhão com a juventude, né? Não parava em Porto Alegre, não parava viajando assim em Porto Alegre, só viajando.
Viajava demais, 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 diretão, assim, milhares de quilômetros. E nesse momento, desse auge desse trabalho, a minha esposa foi para o interior com a irmã dela e com... Cadê o mate, Tavares? É, Não cara, pede o, isso. o pessoal da República Gaúcha podia ter patrocinado esse mate, cara. Ô, eu vou lá na loja amanhã requerer esse mate, tá? É. Depois, numa outra live, o Rodrigo vai explicar o mate que eu faço. Vamos porque é sério. Vamos. Então, nesse auge, cara, minha esposa foi fazer uma viagem com a minha cunhada e meus filhos para ajudar a mãe dela no pós-cirúrgico e na estrada sofreram um acidente. Não de carro literalmente assim, mas tá entrando muita gente queridona aí, cara, que maravilha. Mas uma peça saltou de um caminhão que vinha contra o carro delas, uma peça de ferro grande, quase 9 quilos, veio voando no ar, atingiu o para-brisa e atingiu a cabeça da minha esposa direto. Foram múltiplas fraturas no crânio, dos olhos para baixo, fraturas de esmagamento. Segundo um professor da PUC aqui, a peça deve ter atingido o crânio dela a uns 160, 180 por hora e a um peso de 600 a 900 quilos. Cara, é um negócio mais rápido que um tiro, atingindo o teu crânio a quase 1 tonelada, um pouco menos que isso. É assim, muitos casos na internet, bem iguais a esse, que saltou uma peça bem semelhante, atingiu a pessoa, são casos na internet de morte na hora. Morte na hora. Só tem um caso na internet desse feito aí que a pessoa não morreu. É justamente desse que a gente está falando. Então, atingiu ela, nariz quebrou para o lado, quebrou dentes, acima do olho direito dela, na imagem fica o esquerdo, né? Mas acima do olho direito dela abriu o crânio, ela perdeu massa cefálica, naturalmente apagou na hora, né? Ficou já num estado de semicoma ali, em função do próprio cérebro, ele apaga para proteger, quem sabe, uma possibilidade de vida que tenha. E aí, num contexto muito grande, assim, que o tempo não vai permitir, né? Ela foi socorrida, foi para o hospital, quase 4 horas de cirurgia. O cérebro dela foi mais machucado na cirurgia, segundo o neurocirurgião, porque tinham cacos de ossos espalhados por todo o cérebro e lesão no lado esquerdo também. Ele removeu praticamente todo o lado direito, porque estava muito machucado, infeccionado. Lavaram 7 vezes o cérebro dela em quase 4 horas de cirurgia. E o cérebro não voltou à atividade, ficou sem atividade por 34 horas. Naturalmente, né, aquele protocolo de morte cerebral aberto e uma disputa política interna no hospital de desliga aparelho, não desliga, desliga, não desliga. Mas com 34 horas dessa situação, o cérebro dela voltou à atividade. Quando volta à atividade, o médico me chama, dá aquela notícia fenomenal. Poxa, Daniele voltou, o cérebro voltou, tem vida, né? Isso por reação da pupila, né, à luz. Só um olho reagia, o outro olho não reagia. E aí até então não se sabia por quê. Mas foi justamente o olho que ela perdeu a visão totalmente, porque o acúmulo de fraturas, um osso cravou no nervo óptico dela. E ele falou, ela o cérebro voltou, mas ela está num processo de morre não morre a qualquer momento, né? A gente teve que deixar a funerária pré-contratada nas primeiras horas, porque o médico disse que ela viria a óbito a qualquer momento. E a funerária lá tinha uma demanda que era difícil, às vezes, contratar de última hora para trazer para Porto Alegre. Era R$ 6.000 só para trazer o corpo dela para cá. Já estava vivendo assim um processo de despedida e de luto ali, né? Aí eu tive a infelicidade de ter uns 2 companheiros cabeça de bagre lá que anunciaram a morte dela, uns amigos, né? Amigo de alguém, não sei de quem. Anunciaram a morte dela e aí, em função desse boom que é as redes sociais, olha aí, gente, a gente está falando, o irmão Márcio que está aí falando esse testemunho aí é irmãozão também, congregava com a gente. Mas qual é o fato, assim? Ela voltou, no 5º dia teve um problema muito grave de novo, de inchaço do cérebro. Eu tive que assinar o documento mais difícil que eu já assinei na minha vida,
que é autorizar a cirurgia que ela não ia sobreviver. O médico disse, ela não sobrevive a essa cirurgia. Se eu não operar, ela também não sobrevive. Então, eu falei pro médico, o senhor está pedindo que eu escolha como minha esposa vai morrer. Não, sabe que não. Eu digo, sim, mas aí, né, me socorri no meu pai, me socorri no meu sogro, me ajuda a decidir, cara, o que tu decidir a gente te apoia. Eu digo, eu precisava de uma outra palavra, né? E assinei a cirurgia, cheguei de manhã cedo lá no bloco cirúrgico, não estava ela lá sendo preparada, o bloco não estava nem com o nome dela mais na pauta de cirurgias, e mandaram eu descer na UTI. Eu falei, morreu, cara, morreu um pouco antes da cirurgia. Cheguei lá embaixo na UTI, o pessoal vem rindo assim para falar comigo. Eu digo, cara, até agora eu tô aqui no 5º dia tentando me agarrar num fiapo de alguma coisa, porque a Daniela era uma esposa fenomenal, minha melhor amiga disparada, uma estrutura para mim. E perder isso do nada assim é complicado. E aí se os caras vêm rindo para dizer que ela morreu, eu desço da cruz assim imediatamente, né, cara? Levo mais um com ela para a eternidade, né? E aí, 4 horas da manhã, a gente foi fazer uma avaliação nela aqui e o cérebro desinchou. Desinchou, o edema na frente aqui diminuiu consideravelmente. E 3 lesões no tronco cerebral, onde a nossa vida está ali, né? Tudo está ali. E 3 lesões no tronco cerebral, 2 desapareceram e uma tinha diminuído a um tamanho ínfimo, não tinha mais nada. Aí o médico comemorou de novo e disse, olha, vou te dizer, a partir de agora, ela não tem mais risco de morte por isto. Mas deixa eu dizer o que pode acontecer. Ela pode voltar vegetativa, ela pode voltar sem memória, ela pode voltar sem movimento, ela pode voltar... beleza, cara. Obrigado pelo 1 minuto e meio que tu me deu de esperança. E, né, a gente não fala isso, né, mas pensa... Eu, todo momento, respeitando toda a equipe médica, tudo que eles faziam por nós, ali por ela, a cidade consternada com tudo aquilo, a igreja, foram mais de 14 países intercedendo, mais de 20 denominações, o site da igreja travou, foram mais de 100 mil acessos buscando sobre a história dela, que nós estávamos atualizando pelo site da igreja, para o meu celular não me pirar, não me enlouquecer. Então, a partir dali, a gente começou uma batalha de dia a dia. Quando saiu o efeito da anestesia e ela começou a se acordar, começou a se detectar algumas coisas assim fenomenais. Ela não tinha perdido memória, né? Se há alguma perda de memória, que até os dias de hoje assim ela não lembra alguma coisa e tal, são perdas que às vezes nós normalmente temos. Dou exemplos positivos para entender. A Daniele cita o CPF e o RG dela normal, sem o lado direito do cérebro todo e com lesões no esquerdo, né? Tem toda a memória da família, de nomes, de pessoas, de data. Por exemplo, ela sabe que eu sou o homem mais bonito do mundo. Ela não se esqueceu disso. Talvez isso seja uma sequela, mas tudo bem, pula essa parte. Não, ela está recuperando muita coisa ainda. Mas ela sabe que eu sou o amor da vida dela. Isso ela não esqueceu. E a partir daí, sim, né? Ela teve alguns processos, ela perdeu o lóbulo frontal direito todo. Ali estão locadas as memórias curtas, né? Mais focadas, concentração, iniciativa. Ela teve lesões no hipotálamo, então são questão de sensações do corpo, sensações de hormônios. É uma série de fatores assim que vem desenvolvendo. Ela não tinha quase nada de movimento. Então a gente precisou, no período de hospitalização, ensinar ela a se alimentar de novo, ensinar ela a andar, né, as necessidades mais básicas. E eu vou ter que dar uma acelerada, né? Só para dizer aí que agora a gente teve coragem. O tempo de Deus chegou e nós vamos começar aí um processo de formatação desse testemunho, né? Em vídeo, escrito, coisas assim. É muito longo, né? São 4 anos já, foi 16 de março de 2017, o dia do aniversário do irmão Osmar, que tá com a gente aí, o Josemar, uma galera tá aí, né? Só fera.
E tem uns guri que entraram já aí, ó, recém entraram mentindo já, ó, grande líder. Cara, e esse processo pós é que nos faz crescer. Esse nos faz crescer, né? Tava lá uma mulher maravilhosa, uma pedagoga, terminando um curso de psicanálise, uma terapeuta por excelência, uma mãe excepcional, uma esposa sem igual, a mulher que tinha me ajudado a sair da imaturidade lá do início do casamento para me tornar o homem que eu era, e com ela, muito amiga, muito parceira, sabe, nas loucuras, na serenidade, quando eu errava, cara, tu errou, mas era eu e ela dentro de casa, né, não me expor, uma pessoa, assim, surreal. E aí tu ver ela ali com todas as necessidades, era uma coisa triste e muito desafiadora. Então a gente começou a fazer o quê, cara? Não tem mais o que fazer agora. Ela sempre foi minha prioridade e meus filhos. Sempre entendi que a Bíblia detalha o papel da mulher, porque a mulher tem um cérebro detalhista, e para o homem a Bíblia dá uma panorama genérico, geral, assim. E o homem acha que não é muita coisa que a Bíblia exige do homem. Mas Jesus disse, ó, só sejam para a família, para a esposa, o que eu fui para a igreja. Cara, por favor. Isso aí dá para nós fazer algumas lives, né? E eu entendi isso no início do meu casamento e sempre me doei. Basicamente, para o que Jesus foi para a igreja, né? Como rei, sacerdote e profeta, sempre me doei como uma pessoa do governo, mantenedor, a pessoa que levava a família a Deus e que trazia a vontade de Deus para dentro de casa. E através disso aí, eu entendi que eu tinha que parar tudo. Paro tudo, agora eu vou viver para ela. Muito apoio de irmãos, de amigos, muito apoio da família, da minha família sanguínea e a família da Daniele, né? Meu pai e minha mãe, que eram tudo para mim, viraram tudo ao quadrado. Meu sogro e minha sogra, que eram excepcionais, amigão, sempre nos demos muito bem. E quem sabe ano que vem eu faço uma live aí no dia da sogra também. E a gente se tornou mais íntimos, mais amigos, mais cúmplices em tudo. E esse processo foi, assim, gerando depois, sim, coisas tremendas, né? A Daniele teve tempo até regular o sistema das necessidades fisiológicas, ela teve tempo até a coordenação motora vir toda, ela teve exames diversos, terapias diversas, e isso aí era tudo eu e as crianças acompanhando. Quando a gente estava saindo de Santo Ângelo para vir para Porto Alegre definitivamente, isso 6 meses após o acidente, né? O pessoal aqui em Porto Alegre dizia, não, vocês fiquem tranquilos, quando chegar aqui nós vamos escorar vocês, vocês vão estar amparados e tudo, e Deus falou comigo, não. Você chegar em Porto Alegre é eu e vocês. Não te ilude com mais nada, é eu e vocês. Então, realmente, cara, foi um processo assim, inclusive para minha sogra, que é mãe, na Bíblia, para tentar dizer o que é o amor de Jesus, ela compara ao amor terreno máximo que existe, que é o de mãe. Até para minha sogra, Deus falou assim, ó, tu vai tentar ajudar em alguns momentos, não vai conseguir, né? E porque é um processo agora eu e eles. Não tem, cara, é um processo que Deus nos colocou ali, a gente entendeu que era um dia depois do outro, né? Era um passo depois do outro. Ela na cama lá, né, sem movimentos, fazendo a bicicletinha. Eu acho que a Tati também fez alguma bicicletinha dessa lá, né? E assim, teve um dia assim, ela não girava, né? A bicicleta não completava uma pedalada. Então era só assim os movimentos e a gente ali tal, né? A Daniele não falava, ela estava neurologicamente noutra dimensão, assim, ou no céu ou em Nárnia, em algum desses lugares, assim, ela andava e estava com tráqueo, então não falava, né? Só que às vezes a gente espichava as pernas dela ali, né? Quanto tempo a camada e dava aquelas, ela só reagia assim, certamente pelo sistema nervoso muscular ali, e a gente ia na manha, né? Mas fazendo fisioterapia. Até um dia que ela virou assim uma pedalada, assim, cara, aquilo para mim foi assim, meu Deus, um gol de final de Copa do Mundo, foi a ministração para milhares de jovens, foi o ápice assim de sentimento, assim, ela ter dado uma pedalada. Na segunda, terceira, quarta fisioterapia, ela deu assim 100 pedaladas e nós filmando.
sabe? E eu ali na beira da cama, e meu pai filmando, e ela assim, 50 pedaladas, eu falei, meu Deus do céu, acho que ela quer ir embora pra Porto Alegre pedalando, mas a bicicletinha é só um negocinho em cima da cama, né? E aí, 90, assim, quando chegou na 100, assim, o cara, eu tava que nem um mangolão, assim, na beira da cama, sabe? 98, 99, a 100! E hoje eu olho os vídeos assim, mangolão. Mas não tem como descrever aqueles momentos, né? Depois foi vindo a fala, né? A ciência diz que a gente armazena a nossa língua materna, a nossa língua, né, de português, aquela que a gente fala no país que a gente nasce, né? Isso. No hemisfério contrário ao da mão predominante, ou seja, eu sou destro, a minha língua, a língua materna está no hemisfério esquerdo. Toda língua que eu desenvolver vai para o outro hemisfério. Então, ou seja, tanto a Daniela era fluente em inglês e espanhol. Deveriam estar no hemisfério direito. E ela perdeu tudo. Aí a Daniela volta, e assim que volta, ela volta com o espanhol dela total, assim, falando. E até hoje ela insiste que não fala inglês, tal, papapá. Só que quando a gente pega ela num contrapé assim e tal, e fala inglês, assim, ela responde em inglês. Quando é no automático, ela já responde. Então, cara, sei lá, não tem o cérebro, não tem o lado direito lá, mas tá tudo ali, né? Eu digo quando a gente fala inglês assim é figurativo, entendeu? Os filhos, né? Que eu falo Sim. assim, sei lá, I love you, já aprendi. Então é isso, cara. Né, a gente tá indo lá, pô, só falta 10 minutos aí, mas alguns processos, assim, como homem, né? Faz 4 anos que a minha maior estrutura virou o meu maior desafio. Faz 4 anos que a minha esposa virou praticamente uma filha pela questão de necessidades. Fazem 4 anos que a gente é desafiado como homem, marido, pai. A Daniela era... Bom, vocês viram o testemunho da Emanuele sobre a mãe, né? Então eu era muito ativo na rua, trabalho, né? Traz o sustento, a igreja. Então eu chegava e só fazia aquele relatório geral do dia ou da semana da família, né? E aí, vocês não estão querendo se suicidar? Ninguém tá pensando em se matar? Pá, beleza? Tão feliz, tá? O que que tu quer? Um iPhone? Não, não tem dinheiro. Pá, Nike. Pá, dá, esse dá. Né? Aquele relatório geral, assim, né? Principalmente com a mentalidade empresarial e empreendedora, né? Mas por quê? Eu sabia que dentro de casa tinha um fenômeno de mãe, né? E aí mudou tudo. Agora tu é o pai, tu é a mãe, tu é o pai da mãe, sabe? A cabeça, o cérebro dela saiu a metade e o meu virou do avesso e virou em quase nada. É um momento de ter muita intimidade com Deus, né? De uma maneira muito diferente. É um momento de tu focar tanto, cara. Tanto, porque é impossível crer que em um momento assim, algumas pessoas na tua volta terão criatividade para inventar mentiras, calúnias e tal, e tu vai ter que conviver com aquilo ali e dizer, pá, beleza, né? Fazer o que os discípulos fizeram lá no final, na saída do templo, lá depois de ter tomado uma tunda de pau, um abraçar o outro e dizer, cara, é coisa boa apanhar pelo evangelho. Pô, vocês não estão bem da cabeça. Alguma dessas pauladas foi na cabeça. E tu publicamente dizer a mesma coisa, sabe? Gente, pá, é pelo evangelho, pela causa, pela família, é por isso. Mas internamente tu te rasgar. E a gente segue num processo. A Daniela evoluiu de uma maneira fenomenal. A Daniela não ficou com nenhuma sequela motora, com pouquíssimas sequelas neurológicas, que hoje se resumem a praticamente concentração e iniciativa. Então ela depende bastante dos filhos no dia a dia, porque eu estou mais fora, né? Eu era integrado na igreja, eu trabalhava só para esse trabalho de jovens, precisei me desligar desses projetos, então precisei voltar ao mercado de trabalho, né? Me realocar, assim, isso tudo muito recente, coisa de 1 ano e meio. Então, os filhos foram, assim, heróis é apelido. O que os meus filhos fizeram pela mãe, por mim, pela família, naturalmente por eles, e o que cresceram é uma coisa surreal. Caramba, cara, que baita testemunho, né? Eu já
ouvi algumas vezes, mas sempre quando a gente ouve, sempre tem algo novo, sempre é impactante, assim. E quem a gente conhece a história de vocês, sabe, né? Teus filhos são muito especiais, são demais, e tu é um cara realmente, olha, fora de série, cara. Parabéns mesmo aí. A gente conhece tanto caso de homens que nessa hora, ó, não dá nem para chamar de homem, mas não vou julgar, não quero, não cabe a mim, né? Tanta gente cai fora aí, mas, ô, cara, parabéns mesmo. É superação em cima de superação, né? E falando em cima de superação, de repente o pessoal pode pensar assim, tá, mas então o Rodrigo tá cuidando da casa dele, cuida da esposa, tal, então ele não tem mais tempo para fazer mais nada assim para Deus, porque ele trabalha, né, no mercado de trabalho, tá lá. E quem pensa isso, Rodrigo, se engana redondamente, porque tu é um cara que não para, né? E por não parar, tu tá com um empreendimento aí, cara, que é uma loucura. Como assim, velho? Tu é o cara que tá trazendo a Gabriela Rocha? Que é isso? Quem é essa mulher? Que história é essa, cara? Que tu tá inventando moda? Conta um pouco desse teu tempo que tu tá vivendo, assim, em relação a isso, cara. E já faz a propaganda, já convida a galera, já anuncia aí, já explica o que vai rolar. E conta depois, cara, por que tu tá fazendo isso tudo também? Qual é o projeto que tem, além daquilo que se vê, que é ela lá vir trazer? Pessoal, conta um pouco aí essa história. Deixa eu só focar aqui. A gente tem mais quanto tempo? Cara, a gente tem uns 10 minutos. Vamos lá, então. Galera, um dos maiores sonhos da minha vida, gerado por Deus, Deus gerou esse sonho em mim, é nós termos um trabalho de cruzadas. É isso aí, irmão Jader. É isso aí. É isso aí. Eu me esqueci de trazer só hoje um bombom Ouro Branco, tá? Que é o grande patrocinador do nosso ministério. A Nestlé vai patrocinar o nosso ministério um dia. O Ouro Branco é da Lacta, tá, Rodrigo? Mas aí, ó. Isso aí é crença limitante, entendeu? Tu acha que só a Lacta vai nos patrocinar? Vai ser as duas. Isso é coisa de coaching, tá? Crença limitante. Grava aí. Vamos lá, foco lá. Cara, um sonho é ter um projeto de cruzadas, tá? Sim, eu já fui convidado para abrir igreja aí há muitos anos. Eu sou convidado para isso, né? Eu nunca disse que eu não faria e tal, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É uma das grandes convicções que eu tenho através do testemunho da Daniele hoje é dizer que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã a Bíblia já diz pertence a Deus. Mas uma convicção que eu tenho é que igreja já existe bastante, de vários tipos e para tudo que é gosto. E o nosso estado do Rio Grande do Sul, tomara que ninguém se ofenda comigo, ninguém fique triste, né, das milhares de pessoas que acessarão esse vídeo ao longo dos anos, né, mas o nosso estado é um estado que tem aí o evangelho aí de uma maneira, não o evangelho na essência, né, mas a repercussão do evangelho, a influência do evangelho no estado é um dos menos relevantes da nossa nação, né? A gente tem o resto do país aí, as igrejas com uma relevância na sociedade muito grande. E existem uma série de fatores para isso, não é o caso. O caso é que a gente tem um projeto aí. E conversa aqui, conversa ali, trabalha aqui, trabalha ali. Deus está proporcionando agora a criação, né, através de mim aí e do jovem senhor Pedro Teles de Miranda Júnior, ou filho, uma coisa assim, o proprietário do Atacadão Miranda Móveis, né, muito bem sucedido, garoto, tem 23 anos, é um fenômeno de empreendedor, empresário. Nós estamos criando, já criamos, né, a Miranda Produções. E nós vamos fazer muitos eventos aí. E estamos começando aí, nada mais, nada menos do que Gabriela Rocha, cara, né? Uma das cantoras mais estouradas aí do momento. É um investimento muito alto. Hoje eu estava falando com o obreiro antes da live agora, e ele dizendo, cara, que coragem, cara, que desafio, porque com essa chamada pastoral que tu tem, só com o cachê dela dava para abrir uma igreja. Só com o cachê dela. O cachê dela é 1/3 do gasto do evento. Mas, cara, a direção de Deus é essa para o momento. Nós estamos focados nisso, divulgando. Vamos divulgar aí, tem muita divulgação. FENAC,
em Novo Hamburgo, 18 e 19 de junho. Gabriela Rocha com bandas locais abrindo, né? Bandas confirmadas aí, Juarez Filho e Banda de Porto Alegre, o Felipe Minho, pastor da Brasa, com banda, vão abrir aí um dos dias aí, né? E através disso, cara, através desses eventos, vamos trazer aí. Vocês podem, gente, me chamar no privado aí, no direct, no Foredic, não sei o que, tudo tem um monte de nome aí, feed, status. Meu Deus do céu, eu não sei essas coisas, tô aprendendo. Eu não sei nem chamar na live, agora as crianças estavam me ajudando. Eu queria tirar uma foto para vocês verem onde é que o meu celular tá pendurado, cara. Pensa assim, a NASA tinha que conhecer minha família, cara. Meu celular está escorado por uma calculadora. Que loucura. Então, assim, eu sei que dá para me chamar por 1000 opções aí. E através desses eventos, tá? Vai nascer um grande projeto de cruzadas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Não, para fora do Brasil também, né? E nós vamos incendiar o Rio Grande do Sul, cara. Nós vamos chacoalhar o Rio Grande do Sul. Eu digo nós porque o pastor Rodrigo aí tem um coração incendiado para essas coisas. Por isso a gente também está muito conectado com o Esme aqui. Tá com a gente na live aí, o Osmar, o Josemar. O Josemar também tem um projeto de tenda maravilhoso aí. E essa gurizada toda junto aí que nós vamos fazer uns barulho grande, né? Nós vamos ter uns ônibus aí, cara, carreta, essas loucuradas tudo aí, som de primeira. Mas vai ter sei lá. Ah, mas tem já alguma coisa, tá falando isso porque tem investidor por trás. Não, não tem nada, mas vai ter. E então, tá aí o evento, né? A gente tá iniciando um projeto aí, que o pastor Rodrigo anunciou ali, que estava nos anunciando, o projeto Missão 10 para 10, é um projeto de expansão de igrejas que tu aplica tanto aqui na cidade como em qualquer lugar. A gente entende que muitas igrejas precisam de um auxílio ministerial hoje, muitas igrejas isoladas de uma convenção, outras abandonadas por uma convenção, e a gente vai dar um suporte em nome de Jesus, suporte diferenciado para muito missionário, para muito pastor. Nós não vamos carregar uma bandeira de uma denominação, nós vamos carregar uma bandeira de um evangelho, né? E de um Cristo que está aí às portas para arrebatar uma noiva, e a gente quer correr para fazer isso aí. Né? Aí tem gente falando aí, muitas famílias passando fome, isso, nós vamos nos conectar Rodrigo, com muita gente. Não, é que a Inajara perguntou se vai ter arrecadação de alimentos lá. Daí ela completou dizendo isso, muitas famílias passando fome. No evento? Lá no evento da Gabriela, se vai ter arrecadação de alimentos. Tá, deixa eu ser bem sincero aí para vocês, para Inajara. Esse evento ele é cobrado, né? É um evento bilhetado. Então, quando tu faz um evento bilhetado, não é muito ético, não é muito conveniente tu também fazer arrecadação de alimentos e tal. Isso é o que a ética diz, entende? Mas como sugestão da irmã, eu vou lançar a campanha. Imagina, vou lançar a campanha. Boa. Vai ter lá 2.000 pessoas por dia, cara. Se a gente levantar 300 quilos de alimento, vai ter projetos sociais sendo ajudados. Um dos projetos, a gente vai anunciar o projeto Esporte e Vida da Zona Sul de Porto Alegre, projeto com crianças através do futebol, fenomenal. E outro projeto, possivelmente seja um asilo aqui de Porto Alegre e região. E então a gente vai estar ajudando isso da nossa parte, da Miranda Produções, e também lá na hora, apresentando os projetos. Né? Mas vou lançar, irmã Najara, brigadão pela sugestão. Vou lançar sim a campanha e que vier de alimento a gente ajuda sim. Né? Cara, disso aí vai nascer ajuda para muito projeto social, desses eventos aí vai nascer um projeto de cruzadas, né? Desse projeto vai nascer eventos reunindo milhares de jovens. Glória a Deus, irmã Najara, já vendi mais um ingresso. A irmã só fala só comigo, tá? Senão o líder do Ex-me Aqui, talvez ele esteja nos escutando, vai querer comissão. A irmã fala comigo no particular, tá? 2 dias, Rashid. 2 dias, 18 e 19 de junho, sexta e sábado. Só tem que explicar, Rodrigo, que não é chega lá, é drive, é carro, chega de carro. Drive-in, por causa da questão de pandemia, é drive-in, vai ser dentro de carro, né?
E se você olhar alguma imagem de propaganda do evento, vai olhar assim, R$300, R$250. Isso é absurdo. Gente, é o carro, né? É o carro. Daí cabe 5 pessoas dentro. Então, joia, já tem projeto. É isso aí, já tem projeto. Então, é o carro. 5 pessoas, R$250 é 50 pila, gente. 50 pila hoje é 2x e uma água mineral, né? Porque Coca-Cola é do diabo, né, cara? Coca-Cola não é de Deus. A gente se desvia quando toma e se reconcilia no término da refeição. Que maravilha, cara. Que maravilha. Dia 18 e 19 de junho, mês 6, é isso, né? Mês 6, é isso aí. Show de Né? bola. Na FENAC, gente, Ô, na Rodrigo, FENAC, porque Novo Hamburgo. é o melhor espaço para carros. Em Porto Alegre, nós não temos um espaço que comporte mais do que 180 carros. E lá teremos 370 carros. Show de bola. Cara, Mas que maravilha. logo a gente está aqui no Pepsi On Stage aqui, com, né, um Anderson Freire, alguém aí, me chamem no privado e me deem sugestões aí de cantores, pregadores, né? Tem os Raiz ali, não, vem com a Cassiane, Shirley, vamos trazer Raiz, vamos dar isso aqui, vamos levar o Isme aqui para esses eventos, né? Propagandear o Isme aqui. Certo. Claro. Pô, o Rashid é o que mais pode pagar ingresso e tá chorando ali, né, cara? Deus, te contar, né, cara? Rashid vai pagar até o meu. É por isso que eu sou pobre, cara. Eu não sei chorar desse jeito. Ô, Rodrigo, cara, sabe que nós temos aí, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Muito massa mesmo, muito massa ouvir tua história, muito inspirador aí, né, os projetos, e nós vamos participar deles ativamente, tocando ficha aí, vamos junto. Mas eu queria, para a gente acabar, cara, que tu deixasse uma mensagem para a galera, né? Dá uma mensagem para esse povo aí. Gente, a mensagem maior é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os prazeres desse mundo são muito bons. Nunca liderei jovens dizendo para eles que os prazeres do mundo eram ruins, porque são bons. Só que são efêmeros, são passageiros, são coisas que não resolvem nenhum vazio. E o mundo precisa disso. E há centenas de denominações enfiadas dentro de 4 paredes, sendo sucumbidas por um sistema. E nós precisamos mudar isso. O Rio Grande do Sul precisa mudar isto. E alguém precisa fazer isto. Seremos nós. Seremos nós que faremos isso. Nós, eu e vocês e mais tantos quantos se agregarem a essas visões. Então, gente, busquem estar conectados com a gente lá. Eu preciso chegar aí a 1 milhão de seguidores no Insta. Tenho 1000, mas eu estou com a meta de 1 milhão aí. E precisamos propagandear o Eis-me Aqui, que é uma escola séria, uma essência séria. Estamos juntos. Dia 10 agora, o Rodrigão vai estar anunciando aí um coffee break aí fenomenal. E muito projeto vindo aí. Fiquem conectados conosco, gente. Vai encerrar o nosso tempo. Fiquem conectados conosco. Nós temos uma visão de Deus para nós, para vocês e para o estado do Rio Grande do Sul. Que isso, hein? Maravilha, hein? Que é? Show de bola. Cara, Ô, chefe, valeu. eu encerro anunciando que nos próximos dias eu vou lançar um canal no YouTube, tá? Vou começar com um projeto 30 minutos lá. É uma sugestão para famílias sobre esposo e pai. E vamos botando vídeos na sequência aí. Né? Então, gente, nos ajudem aí, gente. Vocês ficam se mancando. Vocês parece que são raiz lá da igreja, né? Não propagandeia e tal. Pô, nós precisamos, Tati, aí chegar aí a 1 milhão de seguidores, o Rodrigão e eu aí. Nos ajudem, por favor. Tati gostou da propaganda pro canal dela. Bom, cara, vamos encerrar. Se eu deixar, tu fala mais 2 horas aí, então vamos encerrar, porque daqui uns 13 minutos as mulheres já vão tomar conta aqui. A Tati vai conversar com o pessoal da área de saúde hoje, né? Coração de mãe. Ah, não, coração de mãe hoje. Ixi, agora saúde é semana que vem. Né? Cara, sabe como é que é o meu?
É que assim, o meu negócio é o papo com o missionário, né, cara? Zé é com o presidente do SMEC, ele que resolve essas coisas, tem que acertar com ele depois. Né? O meu é só o papo com o missionário, mas eu sei que vem coisa boa depois. Coração de mãe. Tu falou aí da sogra, da tua mãe, tudo. É coração de mãe, não percam. Rodrigo, grande abraço, cara. Deus te abençoe. Valeu, muito obrigado mesmo. É isso aí. É nozes. Falou? Deus abençoe. Prazer. Valeu, galera! Fica aí, mais um bate-papo aí agora da Tati, Coração de Mãe. Semana que vem eu volto com outro missionário pra gente trocar uma ideia. Valeu, Rodrigo, valeu, galera. Beijo no coração de todos. Fui, até mais. Falou!